Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Amados irmãos e irmãs, retomamos os domingos do tempo comum, este 10º domingo. Nós acompanhamos no Evangelho de hoje a vocação de Mateus, narrada por ele mesmo, que vai apresentar como se deu o seu chamado. Ele começa o Evangelho de hoje dizendo: partindo dali, Jesus passou e viu um homem chamado Mateus. Partindo dali, da onde? Da onde é que Jesus está vindo? E por que esse detalhe no início do Evangelho? O texto que antecede, a cena que antecede esta vocação de Mateus, é a cura de um paralítico que Jesus faz. Aquele homem que é colocado pelo teto, pelos seus amigos, e Jesus ali, ao ver aquela cena, vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Veja que ninguém foi ali para que Jesus perdoasse pecados. Os amigos não disseram: olha, vamos levar ele, vamos levá-lo lá, abrir o telhado, para Jesus perdoar os pecados dele. Não, obviamente levaram para que Jesus curasse da sua paralisia, mas a palavra que Jesus lança é: os teus pecados estão perdoados. Para mostrar qual a sua missão. Para que Jesus veio? Para livrar o homem do pecado. E para isso ele andou entre os pecadores. Para isso ele escolheu os pecadores. Jantou com os pecadores. Deixavam que os pecadores se aproximassem dele, que enxugasse os seus pés. Morreu entre dois ladrões. Se colocou na fila dos pecadores para receber ali o batismo. Ou seja, Jesus estava no meio dos pecadores para salvar os pecadores. E vemos que esta é a sua missão desde o anúncio do anjo. Quando em sonho o anjo aparece a José e lhe diz: não tenha medo, José, de receber Maria. Não tenha medo, porque este menino que vai nascer é santo de Deus. Tu vai botar o nome dele, de Jesus, porque ele vem para libertar o seu povo dos seus pecados. Jesus vem para livrar o homem do pecado. Então Mateus vai mostrar ali no seu evangelho a missão de Jesus, de perdoar os pecados, de curar antes a alma do homem. Muitos ali viram apenas um paralítico. Jesus viu um pecador. Da mesma forma que agora em Mateus, todo mundo vê ali sentado naquela coletoria de impostos um pecador público. Jesus vê um apóstolo. Jesus vê o evangelista. Jesus vê o missionário, aquele que vai anunciar o seu nome. Veja que o olhar de Jesus vai muito além dos nossos olhares, da nossa capacidade de enxergar o outro. Mateus ali sentado foi visto por Jesus, diferente de tantos outros que foram até Jesus para pedir, para gritar, para estar à beira do caminho. Zaqueu que sobe na árvore. Mateus não fez esforço para ir atrás de Jesus. Ele estava bem, ele estava acomodado na sua vida. Veja que é mais fácil, se assim podemos dizer, um processo de conversão de alguém que está mais vulnerável. Numa enfermidade, é mais fácil a gente se aproximar de Jesus. Num desemprego, numa situação difícil da vida, num ente querido que a gente perde. Ou seja, quanto mais vulneráveis, mais fácil para que o homem se volte para Deus. Pode se voltar num momento de alegria, claro, mas é mais difícil, porque quando está tudo bem, quando eu estou com dinheiro, estou com saúde, eu não lembro que tem missa hoje. Quando está tudo bem, talvez eu me esqueça um pouco de rezar. E o que acontece com Mateus é uma conversão justamente não na sua miséria material, pelo menos. Mateus está bem, está tranquilo, estabilizado na sua vida, mas por dentro, aquele homem sabe que
que ele não está no lugar que deveria estar. Um lugar de pecador, e um pecador que todo mundo sabe, um publicano, um pecador público. E o chamado de Jesus bate forte no seu coração. Jesus que viu Mateus. Mas não foi só Jesus que viu. Jesus não estava sozinho. Nós vemos Jesus está saindo de um lugar onde ele acabou de curar um paralítico. Muitos viram Mateus, mas não enxergaram com o mesmo olhar de Jesus. Isso serve para a nossa própria vida. Muitas vezes nós não nos enxergamos com o olhar de Jesus. Nos enxergamos com o nosso olhar limitado, humano, frágil. E pior, quando nós enxergamos assim também o outro. E a gente vai entender o que Jesus está falando. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E assim esse nosso olhar limitado não é capaz de compreender o que Jesus compreende, o que Jesus entende. Viu aquele homem, viu além, viu o que ele poderia ser, aonde ele poderia chegar. E assim, Mateus, ao ouvir o chamado de Jesus, levanta-se e segue Jesus. Este termo, o verbo levantar, aqui usado no grego, é a mesma palavra para a ressurreição de Jesus. Para falar de Jesus que ressuscitou e de Mateus que levantou, é a mesma palavra para mostrar que a misericórdia de Jesus, quando alcança o coração do homem, sempre provoca uma experiência de ressurreição. Sempre que nós nos confessamos a Deus, nós ressuscitamos. Sempre que nós reconhecemos os nossos pecados, fazemos uma experiência de Páscoa. Por isso o sacramento da confissão, da penitência, de se confessar, é levantar-se, é se colocar no caminho do discípulo, é dizer, pode até ser cômodo este lugar, pode até tranquilo esta minha coletoria, este meu pecado, mas não é aqui que Deus me quer. Não é este lugar. E mesmo nós sabendo, podemos nos acomodar ali. Mesmo sabendo que não é este lugar que Deus quer, que não é a companhia desta pessoa que Deus quer, que não é essa atitude que Deus quer para a minha vida, talvez ainda falte a coragem de levantarmos. E aí é preciso que nos enxerguemos como Jesus nos enxerga. Nos ver como Ele vê a cada um de nós. Levantar-se, ressuscitar e segui-lo. E assim nós aqui estamos vivendo esta experiência que Mateus viveu. Veja que logo em seguida Jesus vai para a casa de Mateus, para um jantar, para uma refeição, para um banquete. E ali atrai tantos outros pecadores. Os amigos pecadores de Mateus vão para esta refeição. E é aqui que nós estamos, nesta refeição, neste banquete que é a Eucaristia, com Jesus e um bando de pecadores que somos nós. Mas por que estamos aqui? Porque queremos nos acomodar? Não, porque senão a gente ficava na nossa coletoria lá. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos estar aqui sem largar o nosso posto do pecado, sem largar a nossa coletoria. E é isso que nós vamos ver na primeira leitura de hoje. Vemos Oséias que prega, que profetiza num período muito difícil de Israel. Politicamente estava uma bagunça, religiosamente mais ainda. O reino norte todo dominado pela idolatria. Não sabia mais o que era servir a Deus, porque se eu sirvo a tantos deuses, o serviço a Deus perde o sentido. Se Deus não é o único Senhor da minha vida, também não é nenhum. Não posso dizer, eu sou um pedacinho de Deus, eu sou um pedacinho desse outro aqui, eu sou um pedacinho dessa religião, eu sou um pedacinho dessa outra, eu sou um pedacinho dessa fé. Não. E aí Oséias, então, vai alertar ao povo para esta prostituição espiritual que está vivendo Israel. E nós conhecemos a história de Oséias, em que Deus pede que ele case com uma prostituta. Imagina. Casar com uma prostituta para mostrar ao povo a sua infidelidade.
Oséias se submete a isso. E ele vai ensinar ao povo a oração de penitência, vai pregar o amor de Deus, como vimos hoje, a fim de que aquele povo se convertesse a partir do amor de Deus e reconhecesse o seu pecado. O primeiro passo para a gente experimentar a misericórdia de Deus é reconhecer o nosso pecado. É saber que onde eu estou não é o lugar correto. Que o que eu faço, que a minha atitude, que o meu modo de vida não é correto. Porque se nós não nos reconhecemos pecadores, nós não podemos receber a cura das nossas feridas do pecado em nós. Então, nós aqui neste banquete, nesta reunião dos pecadores com o Santo dos Santos, começamos pedagogicamente este encontro, esta celebração, reconhecendo os nossos pecados. A motivação inicial da liturgia nos diz: reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Porque se eu não me reconheço, eu vou agir como o povo de Israel. Eu não reconheço o meu pecado. Não considero o pecado o que eu faço. Então eu posso servir a Deus de qualquer jeito. Eu posso chegar ao céu de qualquer jeito. Como aqueles homens lá em Baal construíram a torre para chegar ao céu do seu jeito. Não vai, não chegou. Então, quando a gente se reconhece pecador, nós abrimos espaço para que Deus haja em nós, para que Deus trabalhe em nós, para que a sua misericórdia atue em nossa miséria. E aí então, Oséias vai trazer esta frase que é também o norte desta liturgia: eu quero amor, eu quero a misericórdia e não sacrifício. O que Deus quer com isso? Deus está dizendo que nós não devemos fazer sacrifícios? Obviamente que não, porque o próprio Jesus oferece o sacrifício. E o sacrifício mais perfeito e pleno, do qual neste banquete experimentamos e vivemos agora. O que Deus está falando é sobre os sacrifícios que nós colocamos sobre a vida dos outros. Então aqueles homens e aqueles lá que viam Jesus na casa de Mateus, tanto lá no Reino Norte, né? O povo de Deus misturado na sua fé, quanto os doutores da lei agora, os fariseus, que vão julgar, que vão apontar e vão dizer: olha, ele come com os pecadores. Quer dizer, vivemos para colocar fardos sobre os outros. E Jesus está dizendo: coloque o sacrifício da sua própria vida, porque Ele fez o sacrifício da sua vida, Ele fez o sacrifício em seu corpo, e nós também devemos fazer os sacrifícios necessários para que nós experimentemos sempre do amor de Deus, da sua misericórdia. Então o sacrifício que Deus não quer é o sacrifício sobre os outros que nós colocamos. E assim cada um possa se penitenciar, cada um possa olhar para si, para o seu pecado, porque senão nós não nos curamos. É como um doente que só reconhece as doenças dos outros e nunca a sua. O médico diz: olha, você está precisando cuidar aqui da sua pressão, está alta. Aí eu saio de lá e digo: não acredito que esteja alta não, para mim está bom. E vou viver do meu jeito. Não vou tomar o remédio que o médico passou, porque não preciso. É alguém que está sentenciando a sua morte, né? Porque não reconheceu a sua enfermidade. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante da palavra de Deus, ela nos ilumina e diz: olha, aqui está errado. Por aqui não vai dar certo. É assim que tem que fazer. E aí o que é que eu faço? Qual é a minha decisão diante da prescrição que a palavra de Deus dá para a minha vida? Jesus diz: eu vim para os doentes. Quem está são não precisa de médico. Então nós precisamos reconhecer: Ele veio para mim. Ele veio para curar, para salvar os meus pecados. E nós devemos nos colocar abertos a esta misericórdia do Senhor, não julgando, não apontando, não colocando sobre os outros os fardos e sacrifícios, mas
acolhendo também na vida do outro a misericórdia de Deus. Tem um quadro desta cena do chamado de Mateus, pintado pelo artista chamado Caravaggio. Tem duas interpretações para este quadro, não é? Onde Jesus está apontando para Mateus, como dissesse, estou chamando você. E aí tem um homem assim. Uns interpretam que é Mateus, que diz, eu? Você está me chamando? Você tem certeza que você me quer como seu discípulo? Mateus reconhece a sua fragilidade. Mateus reconhece a sua incapacidade. Ele sabe que ele é um pecador. E por isso ele experimenta da misericórdia, porque ele deixou que aquele olhar exclusivo, em meio a tantos olhares, o visse, não só aonde ele estava ali, mas aonde ele poderia chegar, se ele se abrisse àquela misericórdia, àquele chamado. Outros interpretam que não é Mateus que está assim, mas um amigo que dizia, é ele? Você está chamando esse homem? Tem certeza? É o olhar do juízo, do julgamento, onde nós queremos determinar como Deus deve amar e agir com as pessoas. E não é esse o comportamento que Jesus quer. Eu quero a misericórdia. Eu quero que sejam promotores da misericórdia, não dos falsos juízos, não das condenações, não é? A Madre Teresa vai nos dizer, quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. E o que Jesus nos convida é amar. Eu quero amor, eu quero misericórdia. Coloque isso para a vida do outro, primeiro para si e depois para os outros. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos pecados é o primeiro passo para nos abrirmos à misericórdia. Tem uma história que eu já contei, em que um reino tinha o hábito de sempre, na festa daquele reino, se libertar um culpado, se libertar um preso, um condenado. Era a tradição da cidade. E esse ano o rei foi visitar o presídio para ver de perto esses prisioneiros e ele escolher qual culpado, qual prisioneiro seria o escolhido daquele ano para ser liberto. E aí ele chegou e começou aquela agitação, e um dizia, rei, liberte a mim, eu sou inocente. Eu estou aqui porque aconteceu algo que não fui eu que fiz e colocaram a culpa em mim. E o outro dizia, rei, armaram para mim essa cilada, eu não tenho culpa, não fui eu. Cada um foi dando as suas justificativas. E um homem lá em sua cela, quieto, silencioso. E o rei então vai até a ele e pergunta, e você não tem nada para dizer em sua defesa? Ele disse, não, eu estou aqui porque eu sou culpado, eu estou pagando pelo que eu cometi. E o rei então decide escolher aquele homem. E muitos ficaram sem entender, mas como? Todo mundo aqui deu as suas justificativas, e esse aí, logo esse o Senhor vai escolher? E o rei disse, sim, eu vim aqui para libertar um culpado, todos os outros me parecem muito inocentes. Diante de Deus, apresentemos as nossas misérias, porque só assim nós seremos alcançados pela sua misericórdia. Não é no fingimento, não é nos escondendo de Deus. Olha, Adão e Eva pecaram, se esconderam. Por quê? Tem medo. Quando nós não nos confessamos, quando nós não buscamos a conversão da nossa vida, quando nós não temos a coragem de levantar da comodidade das nossas coletorias de impostos, nós estamos negando e temendo a Deus. Eu me escondi porque tive medo. Eu me escondi porque eu não quero essa vida. Não quero mudar. Eu tenho medo. No fundo, é o medo de Deus que o mundo tem. E nós precisamos entender que Deus é amor, é misericórdia. E por ser amor e misericórdia, Ele não nos quer na nossa vida. Na nossa vida de pecado.
Ele poderia dizer a Mateus: olha, Mateus, eu sou amor, Mateus, mas tudo bem, continue aí roubando, continue aí do seu jeito, mas eu te amo muito, Mateus. Jesus disse: não, sai daí, não é aí o seu lugar, bora, segue-me, venha ser discípulo. E é isso que Jesus fala para cada um de nós: saia daí, não é o seu lugar, segue-me. Não é desse jeito. E se nós queremos viver para sempre com Deus, precisamos ter a coragem, o sacrifício da nossa vida de nos levantar, de estar na posição do ressuscitado, daqueles que buscam seguir a Jesus, se tornando o seu discípulo. Peçamos a Nossa Senhora, a verdadeira e primeira discípula, para que ela nos ajude neste caminho de discipulado do seu Filho Jesus. Com as nossas fraquezas, sim, caindo, mas nos levantando, porque estamos caminhando. Não podemos estar parados, sentados, acomodados, mas caminhando. E nessa caminhada nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando melhores, no esforço da nossa vida, na necessidade que temos em nos unirmos a Deus. Porque ninguém busca um médico porque quer, mas porque precisa. Quem aqui toma remédio, não toma remédio porque quer. Tem gente que toma remédio porque quer, mas aí também já é outra doença, não é? Então, quando nós precisamos ir ao médico, ao remédio, é porque nós tomamos a consciência de que somos necessitados daquilo. Assim, na nossa vida, não rezamos porque gostamos, simplesmente. Se a gente for esperar a vontade de rezar, muitas vezes, talvez a gente passe o dia todo sem rezar. Então, a gente reza porque a gente tem a necessidade. Se eu for esperar a vontade de me confessar, talvez demore bastante para eu me confessar. Mas se eu vou porque eu tenho necessidade, então eu vou mais rápido. Se eu for esperar ter vontade de perdoar alguém ou pedir perdão, talvez eu morra sem perdoar alguém. Mas quando eu entender que eu tenho a necessidade de dar o perdão, de perdoar, assim vai se tornar diferente a minha relação com Deus e com o próximo. Então, nós temos a necessidade de estarmos unidos a Deus. É uma necessidade que temos de segui-lo, de sair do comodismo, daquilo que me afasta de Deus, porque a minha alma, a nossa alma, tem a necessidade de estar junto com Deus para sempre. Que assim cresçamos no seu amor, na sua misericórdia, apresentando as nossas fraquezas, para que o Senhor venha sempre com a sua misericórdia em socorro de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.